Glória a Deus. Pode sentar, amados. Que bênção. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui na casa de Deus. Amém? Levantando esse altar para o Senhor. Que altar lindo, né? Meu Deus. Yeshua. Olha, os louvores chegam até a presença de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que as orações dos santos, são dos crentes, elas sobem até a presença de Deus como um incenso. Já leram isso? Como um incenso. Sobe até a presença de Deus como incenso. Agora, olha só, o incenso é aquilo que é oferecido a Deus. Isso no Velho Testamento, né? Depois o inimigo, por isso que o inimigo pegou, né? Tudo que era de Deus, né? Tudo que é de Deus, o inimigo procura pegar. Assim como pegou o incenso. Mas no Velho Testamento. Agora, no Novo, são as orações. São incenso. Agora, olha que tremendo. Dentro do tabernáculo, tinha um altar de incenso, não tinha? Tinha um altar exclusivo para incenso. Estava lá no lugar santo. Aí Deus recebia aquele incenso. Aí a palavra de Deus diz que hoje as nossas orações, elas sobem como incenso a Deus. O que está dizendo? Que nós somos um altar. Né? Porque sacrifício não pode ser oferecido fora do altar. Incenso não pode ser oferecido fora do altar. Sempre que você vê essas coisas, entenda que tem um altar por trás. Amém? Glória a Deus. Amém. Nós estamos no encontro com Deus aqui hoje e nós estamos em plena campanha de guerra espiritual. É interessante esse nome aqui, o nome desse culto se chamar Encontro com Deus, né? Porque é o óbvio do óbvio do óbvio. Todo culto deveria se chamar Encontro com Deus. Não é óbvio? Né? Nós temos até aquele retiro, Encontro com Deus. É óbvio. Tudo que a gente vai fazer, que a gente vai buscar a Deus, a gente vai se encontrar com Deus. Mas aí nós temos o nome desse culto de Encontro com Deus. E eu dei um subtítulo aqui para hoje, que é o seguinte, olha só. Continue avançando, pois o anjo do Senhor está protegendo você. Amém? Aí eu estou falando aqui para os crentes em Jesus e para todos, porque se a pessoa fala, ainda não sou crente no Senhor Jesus, a pessoa confunde, né? Ainda não sou da igreja. Mas você não está aqui, ou presencial, ou pela TV, não está aqui. Então você já está no caminho. Amém? Por uma pessoa ser salva, ser um crente em Jesus, ser um perdido no sentido de não estar salvo, né? Porque quando nós falamos, a palavra de Deus fala em salvação, gente, entenda uma coisa. A salvação que Deus vem nos dar, ela não tem a ver com uma condenação
que Deus venha trazer. Sim. Como se fosse assim, olha. Deus vai trazer uma condenação para quem não receber Jesus e uma salvação para quem receber a Jesus. É assim? Não. Deus só vem trazer uma salvação. Quando Jesus veio e ele entregou a sua vida ali na cruz, foi para nos salvar, foi um sacrifício. Ele entregou a sua vida para nos salvar, salvar a humanidade. Todos aqueles que receberem ele, que quiserem. Ele veio só para salvar. Ele não veio para condenar. Aliás, ele mesmo falou isso, né? Eu não vim condenar, eu vim salvar. Ele mesmo falou, não sou eu que estou falando dele. Eu estou só repetindo o que ele falou. Ele veio salvar. Então vamos agora formar um quadro aqui na nossa mente sobre a questão da salvação. O que eu estou falando aqui, queridos, daqui a pouco eu vou falar do tema. Mas o que eu estou falando agora aqui, não tem nada mais importante para ser falado no universo do que a salvação. Porque imagine, se uma pessoa não receber a salvação, ela se perder, ela estará perdida por toda a eternidade. Qual o assunto mais importante que existe além da salvação? Nenhum. Porque a pessoa pode ter tudo, pode receber tudo. Ela pode resolver todos os problemas dela. Mas um dia tudo vai terminar. Um dia nós vamos estar diante do juízo de Deus. E aqueles que receberam a salvação estarão eternamente salvos. Os que não receberam a salvação estarão eternamente perdidos. Então, tudo que a gente precisa, tudo que a gente tem que fazer na vida, primeira coisa, vamos resolver essa questão da salvação. Estou salvo? Estou. Então agora vamos falar de tudo. Conquista, prosperidade, vamos brincar, vamos dançar, vamos fazer o que a gente quiser. Espiritualmente falando, né? Que agrade a Deus que eu estou falando. Mas primeiro, temos que resolver a questão da salvação. Né? Vamos ter um compromisso. Vamos casar. Amém? O pessoal nem se interessa em casar. Não, não, apóstolo, já tem a salvação. Preciso nem desse negócio de compromisso, casamento. Aí eu estava pensando em fazer um programa específico. É você, Ingrid? É você que está fazendo alguma coisa pelas minhas costas? Porque a Laís não pensa nessas coisas. Entendeu? Mas, gente, por falar nisso, nós vamos ter 2 programas, tá? Vamos ter um programa para casais em breve aqui, um jantar. E vamos ter um para os compromissos, os que querem um compromisso. Aí esse não vai ser só daqui, a gente vai ter que fazer umas parcerias. Mas embora eu não vi muito interesse hoje não, acho que eu não vou fazer isso. Vou ficar só com o projeto dos casais, aí vamos fazer o nosso jantar. Já estamos casados, já estamos resolvidos. Laís, comporte-se. Mas, queridos, tá vendo? É tudo muito importante. E é bom a gente viver tudo, conquistar tudo. E nós vamos conquistar. Amém? Mas a questão da salvação tem que ser resolvida primeiro, gente. Tem que ser resolvido. Isso é muito sério. Então vamos pensar num quadro aqui a respeito da salvação. Como que Deus vê a salvação? A pessoa está se afogando. Aí chega lá um navio, um barquinho, e a pessoa está se afogando. Ela está se afogando. Ela vai morrer, não tem jeito para ela. Ela está lá no meio do mar, ela está cansada, não sabe nadar, enfim. Ela vai morrer afogada. Aí vem uma pessoa do barco,
e joga uma boia amarrada numa corda, tá? Para ela segurar aquela boia, e a pessoa vai puxando e vai salvá-la, vai trazer para o barco. Tá? Essa pessoa que joga a boia é o salvador. Nós não chamamos de salva-vidas? Salva-vidas? Exatamente. Aí joga a boia. Jogou. Ele já fez o quê? Ele fez tudo, ele fez o máximo, ele fez tudo. Podia fazer era jogar boia. O que o afogando precisa fazer? Vamos dizer que ele está ali ativo, está batendo as mãos, ele está ativo, ele está vivo, ele não está apagado. A única coisa que ele precisa fazer é segurar na boia. Só isso. Ele segurar na boia, ele vai ser puxado, vai ser colocado no barco. Só isso. Então, a humanidade só precisa segurar na boia. O Salvador, o salva-vidas já lançou a boia. Amém? É só colocar a mão, é só levantar a mão, eu aceito essa boia, eu aceito. Eu aceito, é só isso. E segurando a boia, vai ser puxado, colocado a salvo no barco, vai ser levado para a terra e está tudo resolvido. Agora, se ele rejeitar a boia, não sei, eu não vou pegar essa boia, eu não sei bem isso aí, vai me levar para esse barco, como é que vai estar lá nesse barco? Quem são essas pessoas? O que eles pretendem? Sei lá o que passa pela cabeça das pessoas. Aí ela não pega, aí morre afogada, está perdido. Aí te pergunto, o Salvador trouxe condenação para aquela pessoa? Não. Mas ela foi condenada, ela morreu. Mas o Salvador que trouxe? Não, o Salvador só trouxe salvação. Ela morreu porque ela escolheu não aceitar a salvação. Amém? Então, esse é o Evangelho, gente. Esse é o Evangelho. O Evangelho é para salvar vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Então, vamos lá. Então, quem ainda não segurou na boia, já começa você que está em casa, já começa recebendo Jesus, já começa dizendo, Senhor, eu quero, eu seguro na boia, eu quero. Começa fazendo isso. Porque o mundo espiritual está ativo. O mundo espiritual está em atividade. Eu contei aqui pela manhã de uma mãe que chegou para mim lá no stand, lá na feira lá da cristã, falando da situação lá da filha, que era uma menina normal, agora com 17 anos, com crises, choros e gritos. Assim, não é permanente, ela ainda tem uma vida normal, relativamente normal, mas está debaixo dessa opressão. Aí fica muito deprimida, tem as fases, os momentos que ela está bem, está desenvolvendo a vida dela, ela não está louca, internada, nada disso. Ela está debaixo de ataques. Ela levou no médico, psiquiatra, o médico examinou, olhou, viu, conversou daí, fez o trabalho dele com a experiência dele de médico, né? Psiquiatra, que já tem muitos casos, já sabe muita coisa. Assim, olha, mãe, passou lá as coisas, ele sempre passa alguns remedinhos, algumas coisas, falou, mãe, eu percebo que o caso da sua filha é espiritual. Eu não posso escrever isso aqui, no laudo aqui, eu não posso escrever nada disso. Mas olha, perceba que isso é espiritual. E uma coisa, não sou religioso. Falei de manhã aqui, não foi? Então, até pessoas que não são religiosas percebem que há coisas que são espirituais, que não são naturais, não são normais. Eles não têm como resolver, não têm acesso. Aí entra a igreja, a palavra de Deus. Nós somos guardiões da palavra de Deus, amados. Desse mistério de Deus. Somos esses representantes das coisas espirituais.
para servir e abençoar as pessoas. Aí quando eu peguei um outro livro e dei para ela, falei, olha, isso aqui é um presente que quero te dar. Isso aqui é para você. Para sua filha. Porque tinha mais conteúdos ali que tinha a ver com o problema dela. A mulher começou a chorar. Chorou não porque ela está ganhando um livro. Ela chorou porque ela viu uma compaixão, um interesse por a dor que ela está passando. Você imagine a dor dessa mãe. Entendeu? Aí aquilo foi muito impactante para ela. Porque nós estamos para servir. Onde a igreja vai, onde a provisão de Deus vai, para servir. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós somos um povo abençoado. Glória a Deus. E firmei com ela. Compromisso da gente orar. Ontem já orei pela menina. Hoje já orei pela menina. Vou orar pela menina todos os dias. Vai ser guerra espiritual. O que chamou a atenção dela foi a capa do livro. Quando ela passou, viu. Incrível, né? Mexeu com ela. Voltou, rodou, e aquilo ficou na mente dela. Eu tenho que voltar lá. Vou ver se ainda está aberto. Estava quase fechando, ela chegou. Aí, olha o que Deus tinha para ela. Deus tinha para ela um exército para ajudá-la nessa guerra. Que esse exército todo vai ajudá-la. Meu Deus. Ela só chorava. Ela é crente de junho, mês de junho. Julho, agosto, setembro. 3 meses de crente. 3 meses de crente. E ela foi para a igreja por causa disso. Nem sei qual igreja ela é, nem perguntei. Nem sei qual igreja. 3 meses de crente. Aí chegou lá na papelaria para comprar um livro. E nós somos lá vendedores de livros. Nós somos pregadores do evangelho. Nós somos lá, nós somos divulgadores da palavra de Deus. Até que ela ganhou o livro, né? Ela comprou esse, ganhou o outro. Mas, enfim, ela chegou na casa de Deus. Ela chegou numa base da provisão de Deus. Chegou, foi abençoada. Agora tem um exército orando por ela. Vai fazer guerra. Nas nossas vigílias vai estar o nome da menina. Meu Deus, glória a Deus. Deus encaminhou ela para lá. Amém, queridos? E está lá ainda, né? A turma está lá. Continue avançando, pois o anjo do Senhor está protegendo você. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? Continue avançando, pois o anjo do Senhor está protegendo você. Diga para ele. Fala para ele, não pare, continue avançando. Não pare. O anjo está protegendo. Vai, não pare não. Não pare, gente. Não pode parar. Oh, meu Deus. O anjo do Senhor está protegendo você. Olha, por trás da cena. Eu sei que para alguns é difícil entender isso. Mas por trás da cena natural está o mundo espiritual se movendo. Ó, você está ali com o seu problema, com a sua luta, ou com a sua vitória, não tem problema nenhum, nem que todo mundo tenha problemas e lutas, né? Quer dizer, todo mundo, numa certa medida, nesse mundo tem uma luta, todos nós. Uns mais, uns menos. Mas temos também vitórias, temos bênçãos, né? Olha só, as vitórias precisam ser protegidas. Amém? E as lutas precisam ser vencidas. Então, eu estou na vitória, não preciso. Claro que precisa. Você está na vitória, você precisa que essa vitória seja protegida. Eu estou na luta. Você precisa que essa luta seja vencida. Então, nós vamos estar sempre precisando do apoio extramundo, do apoio espiritual. Não adianta. A pessoa pode ser pobre, pode ser rica, pode ser milionária, o que for. Todos precisamos. Porque para o mundo espiritual,
as nossas coisas materiais não importam. Quer ver uma coisa? Você não consegue, no mundo espiritual, comprar a $1 milhão, 100 milhões de dólares. O mundo espiritual, não adianta, você não vai conseguir comprar o mundo espiritual. Sabe por quê? Porque 100 milhões de dólares, 1 trilhão de dólares, não tem valor nenhum no mundo espiritual. Isso não vale de nada, isso não é nada, isso é convenção nossa aqui, humana da Terra. Isso não tem valor nenhum de nada. Entendeu? Então, no mundo espiritual, qual é a moeda do mundo espiritual? Como que você consegue obter recurso no mundo espiritual? Fé, né? Fé, sobretudo os crentes, sobretudo fé em Cristo. Aí você tem as bênçãos de Deus, você tem proteção, você tem anjos. Então, tem coisas que não têm preço. Amém? E tudo isso é quando a gente tem o Senhor Jesus. Gente, Jesus é aquele... Jesus disse, venham a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, eu darei descanso, né? E disse também, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então tem que passar por Ele para chegar ao Pai. E Ele, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, né? Ninguém vem ao Pai. Vem, ou seja, não vai, vem, tem que passar por Ele. Então quando nós estamos com Jesus, nós entramos debaixo de uma proteção do mundo espiritual grande, tremenda. A salvação é o primeiro passo, a primeira bênção. Você segurou a boia, foi para o barco está cheio de maravilhas, de bênçãos. Amém? Então nós podemos dizer que nós somos abençoados. Os crentes do Senhor Jesus são abençoados. Então nós podemos avançar. Por isso o tema de hoje, continue avançando. O que você está fazendo que está desanimando, que parou? Continue avançando. Não pare. Mas está difícil. O anjo do Senhor está protegendo. Amém? Então vamos ver aqui, povo de Israel. O povo de Israel é o nosso modelo. Modelo para a gente entender como é que Deus age. O povo de Israel saiu do Egito e está marchando. Aí já 40 anos marchando. Aí está chegando perto da promessa. Perto da promessa. Olha só. A promessa era a terra de Canaã. Né? A promessa era a terra de Canaã. Mas eles estavam longe. Eles tinham que avançar. Diga, avançar. Então, se você quer conquistar, você tem que avançar. Se você ficar parado, não vai conquistar. Pegou o código? Ainda bem que eu não sou de São Paulo, né? Quer dizer que eu estava fazendo propaganda política. Pegou o código? Então, você quer conquistar, você tem que avançar. Avançar, a gente está avançando. Mas quando você... Porque lá na frente tem uma promessa. Promessa. A promessa é a grande bênção, né? A chegada lá é a promessa. Mas você está avançando. Quando você chega lá, você vai lutar para você poder conquistar. Porque vamos entender uma coisa aqui, queridos. Toda conquista é conquista de um território. Isso aqui que eu estou falando serve para tudo na vida, tá? O que eu estou falando aqui serve para você aplicar em tudo na sua vida. Isso aqui não tem preço. Porque eu estou falando a partir desse manual aqui. Não tem maior livro do que esse. Você pode ouvir o melhor psicólogo, o melhor mestre, o melhor coach, o melhor não sei o quê da vida. Que bom, maravilha, tudo é bom. Mas nunca vai ser maior do que isso aqui. Do que os códigos, né, do Marçal, os códigos que tem aqui. Então você vai numa igreja, meu querido, a riqueza que você recebe, sem você pagar nada, vai lá no coach lá,
R$ 10.000 um fim de semana para aprender o que é inferior ao que se aprende aqui. Digo para você com certeza e com autoridade. Eu posso dizer com autoridade. No campo psicológico. Então, olha só, quando você chega, para você conquistar, você tem que conquistar. Por quê? Todo território, ele é ocupado. Não tem território vazio. Então, aquilo que você quer alcançar é um território. E aquele território está ocupado. Está ocupado por quem? Está ocupado por forças espirituais negativas. Porque se você quer alcançar, é uma bênção. O maligno que domina neste mundo, o mundo jaz no maligno, ele não vai querer nunca que você alcance as bênçãos. Então, todo o território está ocupado. Território você pode chamar de qualquer coisa. É um trabalho? Até eu estava brincando aqui falando um negócio de casamento e tal. Isso tudo é território. Estudo, filhos, não sei o quê, saúde. Tudo é território. Território não é só uma casa que você quer comprar, um terreno. Tudo é território. Todos os territórios estão ocupados. Por quê? O inimigo não quer que você chegue, que a gente alcance. Você crescer, você avançar. O inimigo não quer isso. Então, os territórios estão ocupados. Ele está ali na frente para você não entrar. Aí, você está avançando. Para você entrar, você tem que conquistar. Diga, conquistar. Viu? Avançar, conquistar. Conquistou, já está tudo resolvido? Não, porque tem que tomar posse do que conquistou. Não adianta você conquistar. Você conquistou, agora você tem que firmar as bases. Quer ver uma prova disso? Quantas conquistas que a pessoa tem e não dura quase nada? Eu estou falando aqui de qualquer área. Você tem uma conquista, dura 6 meses, dura 1 mês, dura 1 ano. Uma conquista, quando você toma posse, é para sempre. Porque quando você toma posse, você tomou posse de quê? De que você tomou posse? Da promessa. Amém? Então você tem promessa lá na ponta. Diga, promessa. Promessa. Para você chegar na promessa, você tem que avançar, conquistar e se apossar. Aí você tomou posse. Aí você recebeu a promessa. Chegou na promessa. O povo de Deus tinha promessa de Canaã, mas eles tiveram que avançar. Chegou lá, lutou com aqueles... O território estava ocupado, conquistou. E depois o que o Senhor falou? Olha, não se misture com o povo dessa terra, não faça alianças. Dando todas as dicas para que eles tomassem posse da terra, para não sair mais dali. Então, esse tomar posse, aí você tomou posse da promessa que Deus te deu. Tudo que Deus tem para nós é uma promessa. Promessa é uma coisa muito forte, muito importante. Promessa. Quer ver uma promessa tremenda? Os céus. É uma promessa. Por quê? Já estamos lá? Não. É uma promessa. Nós avançamos, nós conquistamos, lutamos, foi uma luta para receber o Senhor Jesus, né? Avançamos, conquistamos, já estamos na bênção da terra, já estamos, mas nós precisamos manter, precisamos tomar posse, cada dia. Aí é que vem as cartas de Paulo. Não dê lugar ao diabo, fuja das obras da carne. Não é? Olha, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Para que tudo isso se eu já estou salvo?
Porque eu estou na fase de tomar posse. De tomar posse. Esse é o meu trabalho. Veja bem, as bênçãos de Deus, a obra de Deus, começa com Deus fazendo a obra e termina com a gente fazendo a obra. Você quer ver uma coisa? Avançar, conquistar e tomar posse. Você fez isso, eu fiz isso. Agora, quando nós começamos a avançar? Por que nós avançamos? Porque um dia fomos libertos. O povo de Israel que avançou pelo deserto, só avançou porque um dia eles foram libertos do Egito. Amém? A libertação do Egito eles não podiam fazer. Só Deus é que fez. Então, a obra que vai culminar com a nossa promessa, com a nossa bênção, ela começa com Deus fazendo a obra, derrotando os demônios do Egito, abrindo os portões das prisões, para que a gente possa avançar. Entenda uma coisa, se você está avançando, é porque você está livre. Se você está preso, paralisado, é porque você já está em prisão. Hoje é um dia favorável de libertação. Amém? Para que a gente avance. Aleluia. Então começa com Deus. Aí a gente avança, conquista, toma posse, termina com a gente. Eu tenho que cuidar do território que Deus me deu. Se esse território é minha vida, eu tenho que cuidar dele, porque ele vai estar sob ataque. Se esse território é minha família, eu tenho que cuidar dela. Se esse território é meu trabalho, eu tenho que cuidar. Se esse território é minha casa, eu tenho que cuidar. Se esse território são meus filhos, eu tenho que cuidar. Qual é o seu território? Temos que cuidar. Amém? Glória a Deus. Mas nós temos aí a ajuda. Então Deus já me ajudou lá atrás, agora é comigo? Não. Deus continuará nos ajudando. Aí Ele envia anjos. Anjos. Gente, o ministério dos anjos é a coisa mais linda. O ministério dos anjos, se a gente pudesse ver, se o Senhor abrisse os nossos olhos para a gente ver. São milhares e milhares e milhares. São anjos de todo o tempo. Assim como tem demônios também, os anjos caídos. Só que nós não temos que nos focar nos demônios. Temos que focar nos anjos de Deus, né? Então são muitos anjos. Muitos anjos. Não tem... Deus não mede quantidade. Eu estava num seminário com a irmã Neuza Tioca, doutora Neuza Tioca, uma vez, numa igreja. E ela estava falando, né? Tem experiência com anjos. Aí, uma experiência do irmão saindo, né, com o carro. 2 anjos, ela falando do tamanho, assim, enormes, muito altos, acompanhando aquele veículo que estava na missão com ela. Tremendo, né? E tantas outras pessoas que eu já ouvi, essas experiências. Mas a gente tem na Bíblia, a gente tem na palavra de Deus. Né? Então os anjos, lembra, está lá Eliseu está lá dormindo, deitado, e chega o servo dele sai de manhã cedo, quando olha, está lá o exército dos sírios, o inimigo, para prender Eliseu. O servo entra desesperado, fala com o profeta Eliseu, o exército sírio está aí, nos cercaram, estamos perdidos. Aí o Eliseu levanta e fala assim, calma. Fala, Senhor, faz uma oração. Senhor, abre os olhos do servo. Talvez o servo pensasse assim, e agora o Senhor, o Eliseu vai pedir, Senhor, manda fogo e manda proteção.
Falou, Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. Aí Deus abriu os olhos. Quando ele olhou, ele viu que por trás do exército sírio tinha um exército de anjos imenso. Inclusive tinha carros de fogo. E anjos de fogo, espadas e mais não sei o quê. Aquele exército engoliria na hora aquele exército dos sírios ali. Existe uma película nos nossos olhos que impede da gente ver o mundo espiritual. Tá? Então a gente não tem acesso a ver o mundo espiritual. Algumas pessoas, Deus libera esse acesso. Não sabemos por quê. Pela vontade dele. Algumas pessoas têm esse acesso liberado também temporariamente, em ocasiões, né? Ocasionalmente. Porque senão seria muito confuso também, né? A gente ia estar aqui olhando o mundo espiritual, ia ser uma mistura. Não, cada um na sua dimensão. Amém? Na nossa dimensão terrena, nossos olhos é para aqui. Mas tem um mundo espiritual. E Deus abre quando Ele quer. Abriu os olhos do servo de Eliseu, ele viu. A minha dúvida com Eliseu é, será que Eliseu estava vendo? Ou apenas Eliseu tinha certeza que estava ali? Porque o texto não diz que Eliseu estava vendo. E por isso pediu para abrir os olhos do servo. Eliseu podia estar vendo, era o profeta Eliseu. Ou não. É porque ele é profeta que ele podia estar vendo. Mas ele tinha certeza. O Senhor abre os olhos dele. Ele tinha certeza. Nós, crentes de Jesus, temos que ter certeza que diante de uma guerra há anjos. Não precisamos ver. Nós temos que ter certeza. Há anjos. Porque é dito em Hebreus 1,14. Vê se tu bota na NVI, por favor. Você acha da NVI? O Hebreus 1,14. Hebreus, livro de Hebreus, Novo Testamento, é para a igreja, né? Não é nem o Velho Testamento. Então, ali em Hebreus 1,14, ele vai dizer que, olha lá, não são porventura. Não, a NVI você tem? Mas ali está falando de anjo, é porque a NVI já coloca o nome, né? A NVI já é uma Bíblia que já vai interpretando, né? E a gente usa a original, a gente prefere o original sem interpretação. Mas às vezes é bom a gente ter essas já interpretadas em casa para ajudar no estudo e tal. Mas essa daqui é o calibre pesado, é esse aqui. Vamos lá. Os anjos não são todos eles, olha lá, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Eu não comecei falando da salvação, gente? Eu não falei que o começo de tudo é a salvação? Aí, se você não tem a salvação, como é que você vai ter o apoio dos anjos? Se os anjos foram enviados para servir os que seguraram a boia. Olha lá. Todos eles, espíritos ministradores. Então fique tranquilo, Deus está cuidando. Vamos lá. Vamos ler então o texto de Números, capítulo 22, para a gente fazer a nossa reflexão aqui dessa palavra, o anjo do Senhor está protegendo você. Vamos lá. Números 22. Povo de Israel já está avançando, tá? O povo de Israel já está chegando lá na promessa. Já está pertinho de Canaã. Números capítulo 22. Partido 1. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu que eles já estão lá, pertinho da conquista. Vendo, pois, Balaque
filho de Zippor, que tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe estava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então, deixa eu explicar esse pedacinho aqui. Fique tranquilo. Não vai no papo de demônios, não, porque demônio diz assim: você não está entendendo nada. É demônio. Demônio é mentiroso. Fique tranquilo que você tem o melhor professor aqui, que chama-se Espírito Santo. Não fica ninguém sem entendimento. Até eu entendo com o Espírito Santo. Amém? Muito bem. O povo de Israel está avançando, chegaram perto do lugar, Campina de Moabe, terra dos Moabitas. Eles ficaram preocupados porque Israel vinha passando e quem queria deter Israel acabava se dando mal, porque Israel passava e se quisesse parar Israel não conseguia. Então ele ficou com medo, achou, agora eles vão nos destruir, né? Vão lamber tudo, igual o boi lambe a erva, ele coloca aqui, né? Igual o boi lambe tudo, eles vão nos lamber. Ficaram com medo. Mas Israel não ia fazer nada daquilo. Israel estava indo para a conquista. Só iria passar por Moabe. Muito bem. Aí, versículo 4. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então, olha o nome do rei dos Moabitas, Balaque. Preste atenção. Versículo 5. Este, o Balaque, o rei Balaque, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que é uma localidade que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo. Balaão é um outro nome que aparece aqui, ó. Balaque, rei dos Moabitas, envia mensageiros para conversar com Balaão. Vamos ver quem é esse Balaão. Versículo 5 lá, mandou chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra. Viu? Esse povo saiu do Egito, olha lá, foi salvo. Cobre a face da terra. E está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, Balaão, rogo-te, amaldiçoa este povo. Olha só. Olha o pedido que o rei Balaque faz a Balaão. Amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Olha só. Vamos dar uma paradinha aqui, já vamos continuar a leitura. Mas preste atenção. Quem era esse Balaão? Balaão era uma pessoa que tinha acesso ao mundo espiritual. No mundo espiritual, já falei, tem demônios, mundo espiritual, tem anjos, tem Deus, mundo espiritual. Balaão, nós não entendemos por que ele tinha acesso. O Balaão, ele era uma espécie de um vidente. Mas Balaão não era um profeta de Deus, tá? Balaão não era um profeta de Deus.
mas ele tinha acesso ao mundo espiritual e ele falava com Deus, com quem estivesse no mundo espiritual. Ele tinha esse acesso. E o Balaque fala uma coisa que é interessante. A quem você abençoar é abençoado, quem você amaldiçoar é amaldiçoado. Ele acreditava nisso. Por quê? Porque Balaão, de alguma forma, o Balaão tinha uma condição de dar uma espécie de autorização. Então, quando ele amaldiçoava, ele estava dando uma autorização a demônios para que os demônios executassem um determinado trabalho. Era quase que um feiticeiro, o Balaão, né? De um determinado trabalho. Porque as maldições, gente, elas são uma espécie de códigos no mundo espiritual. E o Balaão tinha uma autoridade no mundo espiritual. Quando ele amaldiçoava a pessoa ou um povo, ele recebia aquela desgraça, que os demônios executam maldição. E eles se movem por chaves, por códigos. E Balaão tinha esses códigos. E o Balaque sabia. Como também o Balaque acreditava que ele tinha a condição também de abençoar. Quando ele liberava a bênção, era como se ele autorizasse aquela pessoa, aquele povo, a ser abençoado. Não sabemos se essa parte realmente acontecia, porque não tem, a palavra de Deus não mostra. Da maldição, bem provável que sim. Ele tinha esse acesso. Então, olha só, dá uma paradinha aqui. O que é a bênção? A bênção é uma liberação para a pessoa crescer, avançar e prosperar. E o que é maldição? A maldição é uma prisão, é uma amarra. A pessoa é amarrada para ela não avançar, não conquistar, não prosperar. Então a maldição amarra. A bênção, ela libera, ela solta. E o Balaque, o que ele pensou? Eu não tenho como enfrentar esse povo. Mas se esse povo receber uma maldição, eles vão ficar amarrados. Eles amarrados, eu vou poder enfrentá-los. Isso mostra para a gente, amados, que existe um movimento espiritual, no mundo espiritual, ativo o tempo todo. Essa história está aqui na Bíblia, para a gente entender, por isso que eu digo que isso aqui é o maior manual que tem. Essa história está na Bíblia para a gente saber que o inimigo está agindo o tempo todo. Você está avançando, você foi liberto, você foi liberto. Você está avançando, talvez você esteja no ponto do avanço, talvez você não esteja no ponto da conquista, você está brigando para consolidar a sua conquista, né? Talvez você esteja já com a posse da tua bênção. E normalmente nós podemos estar em várias fases. Por exemplo, tem uma área da sua vida que você já está lá tomando posse da bênção, tomou posse da bênção. Tem área da sua vida que você pode estar avançando. Tem área da sua vida que você pode estar conquistando. Amém? Vamos lá, vamos ilustrar. Vou pegar aquela família ali, ó. Família ali do Jefferson. Casado, tá ali Jefferson, Viviane, Feliz. Tem dois? Até de manhã era uma. A outra é sobrinha, né? Oh, meu Deus. Aí tá ali, eu olhei assim, meu Deus, duas Majuzinha. Uma já tá bom, né? Amém. Então, ali já chegaram na bênção do casamento. Estão só consolidando ali, né? Mantendo. Mas o Jefferson, ele tem lá o trabalho dele, que ele está conquistando. Está lá na conquista. Aí a Viviane,
está avançando. A gente estava conversando hoje, né, Viane? Algo que ela está avançando. Então, olha só. Uma família vivendo os 3 momentos. Não é assim, gente? Às vezes, em uma área da sua vida, você está avançando. Outra área, você está conquistando. Conquistando, você está brigando para tomar o território ali. E outra área, você já está no território, já tomou posse, você está só mantendo ele. Você não perder ele. É, né? Então, são vários momentos. Uma maldição, o que o Balaque pediu para Balaão amaldiçoar o povo de Israel, era para impedir, olha só, o avanço, ele paralisar o avanço, impedir a conquista e anular a promessa. Né? Se a maldição de Balaão chegasse até o povo de Israel, não chegou, mas se chegasse, ia paralisar o avanço do povo de Israel. Porque uma maldição libera demônios, e os demônios vêm executar o trabalho. Os demônios recebem autorização. Assim como a bênção, os céus recebem autorização para liberar a bênção. Mas um homem tem condição de fazer isso com o céu? Tem. Você quer ver uma coisa? Quem é pai aqui? Amém. Quem é mãe? A palavra de Deus diz assim, para os filhos, honrem seu pai e sua mãe, né? Para que vocês vivam bem, isso é prosperidade, e tenham vida longa, isso é longevidade. Então, essas bênçãos são liberadas quando a honra ao pai e à mãe, né? Por que nós devemos pedir a bênção aos pais? Meu pai, me abençoa, sua bênção. Ele não é um homem, não é um ser humano qualquer? Não. Ele é o pai. Então, se ele falar assim, Deus te abençoe, meu filho, seja abençoado. Os céus estão autorizados a abençoar aquela pessoa, aquele filho. Amém? Por isso que o Esaú foi lá pedir a bênção a Isaac, mas Isaac já tinha liberado a primeira bênção para Jacó. Aí Isaac estava cego, né? Já não estava vendo. Falou, já liberei a primeira bênção. Aí Esaú chorou. Meu pai, não tem uma bênção para mim, meu pai. Tem sim, meu filho. Tem ainda uma bênção. Não é como a primeira, mas tem. Aí liberou a bênção. E Esaú foi abençoado também. Foi grande também. Não como Jacó, que pegou a bênção do primogênito. Então vejam. A bênção que Isaac liberou sobre Jacó, o efeito dela está até hoje. É o povo de Israel hoje. Olha para o povo de Israel. Sabe o que mantém o povo de Israel? A bênção. Entendeu? Então, porque a bênção é uma autorização para a pessoa avançar. É uma liberação para prosperar e crescer. Amém? Glória a Deus. E a maldição é para amarrar. Então vamos voltar aqui para o Balaque, chamando o Balaão. Versículo 5, ele chama, versículo 6, diz assim, vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, talvez o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, entenda uma coisa, Balaão nunca foi profeta. Sabe por quê? Porque profeta não tem preço. Sabe o que o profeta tem? Valor. Não se compra profeta. E profeta não tem preço, profeta não está à venda. Profeta tem valor, os valores da palavra de Deus são inalteráveis, não tem preço que compre.
Agora, quando é um falso profeta ou um mago, que é o caso do Balaão, era um mago, tinha acesso ao mundo espiritual, aí tem preço. Olha lá, foram com preço. Chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras do Balaque, do rei Balaque. E ele, Balaão, lhe disse: passai aqui esta noite e vos trarei resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos midianitas, os enviou a mim, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão. Deus fala com qualquer um, tá, queridos? Disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Amém? Então pensa em alguém querendo te amaldiçoar. Aí no mundo espiritual, olha a palavra. Não tem como amaldiçoar, porque é bendito. Bendito já é abençoado. Você é bendito. Você é um abençoado. Diga isso para o seu irmão, para a sua irmã. Você é um bendito. Você é um abençoado. Não tem como amaldiçoarem você. Amém? Oh, meu Deus. Então Deus está dizendo: olha, o povo de Israel é abençoado. Agora veja bem. Mas e se Balaão amaldiçoasse mesmo assim? Iria funcionar? Iria funcionar, a maldição ia chegar até eles, sim. Ela poderia não ter o efeito, ela não teria o efeito, porque eles eram um povo abençoado, mas a maldição ia chegar, ia tocar neles, ia chegar até eles. Sabe por quê? Porque as maldições vêm dos demônios. Então, ele acionou os demônios com os códigos certos que Balaão tinha, acionou os demônios vão para cumprir. Não iria funcionar, mas a maldição ia ser lançada. Entendeu? Ia ser lançada. Mas Deus não queria que nem isso ocorresse. Deus não queria nem que se lançasse maldição. Olha lá. Aí, versículo 12. Versículo 12. 13 agora. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir contigo. E levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Então até aí o Balaão estava conscientezinho. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim. Insistiu, né? Porque grandemente te honrarei, olha só, grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vai dar tudo para ele. Aí mexeu com ele, né? Rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Olha como o inimigo, gente, quer parar o povo de Deus, hein? Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Até aí parece que ele é do bem, né? Mas é engano, tá? Agora, pois, rogo-te que também fiqueis aqui esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Aí aqui ele já jogou tudo por terra.
que Deus tinha falado com ele? Esse povo não pode ser amaldiçoado, não vai com esse povo. Ele tinha que perguntar mais o que a Deus? Mais nada. Mais nada. Por que ele pergunta? Fique aqui que eu vou perguntar de novo. Por quê? Porque no fundo, ele queria fazer a vontade dele. Ele queria receber aquela honra, aqueles valores. Deixa eu perguntar de novo. Não tem que perguntar de novo. Deus já falou, já está determinado e pronto. Mas aqui não é um servo de Deus, gente. Aqui é um enganador, mas tem toda a aparência de servo de Deus. Toda a aparência. Fala com Deus, chama-se Deus de Senhor, meu Deus. Mas era pior do que um falso profeta. Era um feiticeiro travestido de profeta. Pior do que um falso profeta. Enganador. Não é porque aparenta ter um poder aqui que é de Deus, tá? Fique muito atento a isso. Aí ele pergunta de novo. Fique aqui. Aí então, no versículo 21, então Balaão levantou-se pela manhã. Aliás, antes, né? No versículo 20. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Por que Deus fala isso aqui? Sabe por quê? Tu insiste no pecado? Tu quer fazer a tua vontade? Então faz. Você quer continuar vivendo essa vida? Então vai. Você quer continuar desse jeito? Então continua. Vai lá. Você quer seguir esses homens que quer amaldiçoar o meu povo, que eu já falei que é para não ir, porque ele é um povo abençoado? Você quer ir? Então vai. Era para ele falar nessa hora assim: não, Senhor, Senhor, me perdoa. Mas não. Ele achou que Deus estava mandando ele ir mesmo. Nem sempre, quando parece que Deus está mandando você ir, é para você ir. Entendeu? Olha só no 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta, preparou a sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. Aí foi. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. Mas não foi Deus que mandou ele ir? É que Deus se irou. Porque não era a vontade de Deus que ele fosse. Não pense que porque parece que está dando tudo certinho para você fazendo a coisa errada, que Deus está aprovando. Não está. Lá na frente vai encontrar com a morte. Aí, versículo 21. Veio. Aliás, abardou sua jumenta, né? 22. A ira de Deus se levantou, acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta. Olha lá. E dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor. O que a jumenta viu? Meu Deus. Viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho indo para o campo. A jumenta viu. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Então agora entra um outro personagem aqui. Nós temos o personagem, o rei Balaque, olha lá, o povo de Israel avançando. O povo de Israel representa cada um de nós, né? O povo de Israel avançando. O rei Balaque, com medo, porque ele ia tomar território, chama Balaão para amaldiçoar, para paralisá-lo. Aí vem o anjo do Senhor e se coloca no meio. Só que o anjo do Senhor é invisível aos olhos humanos, né? E vem a jumenta vê. Viu o anjo com a espada. Por que o anjo estava ali? Para que o anjo estava ali? Para quê? Para quê?
para matar o Balaão. Não é isso? Parece que o anjo estava ali. Aí a jumenta se desviou. Então, olha só. Insistir num posicionamento contra a vontade de Deus e contra o povo de Deus, o destino é a morte. E o anjo estava ali para matar Balaão. E a jumenta então se desviou. Aí, vamos lá, 23. A jumenta se desviou. Se desviou a jumenta para o caminho indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. O Balaão não morrer, né? Apertou o pé de Balaão. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Pá! Sua jumenta! Pá, pá, pá! Minha filha. Terrível, né? Às vezes, essa jumenta é o seu pastor. Pega o código. Então, versículo 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Aí ela deitou. Ela não tem como isso. Se eu for, ele vai matar o meu senhor aqui, Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com um cajado. Aí pegou ela de cajado. Tu sabe o que tu é apanhar de cajado? Aquela madeira mais grossa. Pá, pá, pá. Meu Deus. E a jumenta disse a Balaão. Aliás, versículo 28, desculpa. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Então Deus é o Deus que abre os olhos para a gente ver o mundo espiritual, que abre boca de bicho que não fala para falar. Esse é o nosso Deus. Esse é Deus. Amém? Mas isso é muito louco. Louco é o mundo, querido. Louco é o mundo. Aqui não tem, isso aqui é tudo normal para Deus. Deus te fez. Olha só. Você foi gerado lá, cresceu, está desse tamanhão. Você era uma célulazinha. Você quer falar de loucura? Então vamos começar a falar da sua constituição. Isso que é loucura. Isso aqui não é nada. Para Deus. É para o mundo. É para o mundo. Olha lá. Aí o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: o que eu te fiz que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim. Quem dera tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. Aqui é loucura. Porque a jumenta falar foi um milagre de Deus, isso aí não tem problema nenhum. Agora o indivíduo ficar conversando com uma jumenta, aí o cara já é doido. Era para ele sair correndo, né? O que uma jumenta falando? Era para ele sair correndo. Que loucura é essa? Não, ele conversa, então ele está louco. Versículo 30. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Agora sim. Viu como é que ele não era profeta? O Senhor abriu os olhos dele e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu. A jumenta me viu. Você pode achar que eu sou uma jumenta.
Para mim é uma honra eu poder te abençoar. Para mim é uma honra. Amém? Problema nenhum. Vou estar servindo a Deus e ajudando os anjos. Olha lá. Porém, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim, de diante de mim. Se ela não se desviasse de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado. E a ela deixaria com vida. Para mim é uma honra ser uma jumenta dessa. Com vida eu vou ficar. Amém? Porque eu estou colaborando com o anjo, eu não estou com nenhum problema aqui. O problema era Balaão. Queridos, já lemos a palavra. Amém? O que o inimigo queria? Impedir o avanço do povo de Deus. Número 1. Número 2. Aliás, desculpe, pedir um avanço não. Vamos dar assim. Paralisar, né? Que ele estava já em avanço. Paralisar o avanço do povo de Deus. Número 2. Impedir a conquista. Número 3. Anular a promessa. Para Israel não receber nada daquilo. Mas, gente, Deus já tinha prometido, liberado a promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, tirado o povo de Israel do Egito, atravessado o deserto, agora estava perto da conquista. Qual demônio queria paralisar esse povo? Uma maldição de Balaão, daquele feiticeiro, iria paralisar o povo diante de tanta promessa. De algo para você, há tanta promessa de Deus liberada sobre a sua vida, nem o inferno todo pode conseguir impedir. Se você crê, celebra Ele, celebra Ele. Oh meu Deus, esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o nosso Deus. Olha o que diz Efésios 1:3. Olha o que diz Efésios 1:3. Diz assim, ele diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos. Veja bem, Israel era abençoado, mas a igreja do Senhor Jesus tem a bênção com uma qualidade muito maior. Olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Israel tinha muitas bênçãos. Nós temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, mas tem um detalhe: em Cristo, tem que receber Cristo como Senhor e Salvador. Tem que receber Jesus, porque essas bênçãos estão em Cristo. Se você ouvir, venha receber a bênção, traga tanto, traga não sei o quê, e você vai receber a bênção tal, a bênção tal, a bênção tal. Aqui não tem preço, que aqui não tem Balaão, aqui tem jumenta, mas Balaão não tem. Dê um aplauso aí, Yeshua. Oh! Balaão não! Balaão não tem não, aqui tem jumenta, mas Balaão não. Todas as bênçãos. Então quando Deus disse para Balaão, esse povo não pode ser amaldiçoado, porque é um povo bendito. Agora, esse povo aqui, que somos nós em Cristo, não podemos ser amaldiçoados. Significa, pode jogar maldição, mas ela não vai colar. Porque nós já estamos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Mas eu não estou vendo. Posso? Eu não estou vendo essa bênção. Lembra das fases? Avanço, conquista e promessa. Se você não está vendo ainda, porque você está na fase do avanço e você já está querendo desfrutar da promessa.
Ou você está na fase da conquista e não está lutando? Uma dessas fases você está. Mas tem anjo tomando conta. Tem anjo cuidando de você. Em todas as fases, o anjo está lá. Agora eu te pergunto, para a gente terminar aqui. O Israel viu isso? Não. Israel está passando lá embaixo. Lá em outro lado, lá. Está inocente. Ele não está sabendo de uma trama dessa. Do Balaque que contratou Balaão, e o Balaão vai, insiste com Deus, vem a jumenta, vem o anjo. Essa situação toda, Israel não está nem sabendo. Às vezes você está inocentemente na sua caminhada, na sua vida, tranquilamente, inocentemente, e o mundo espiritual está armando coisas terríveis contra a sua vida. Agora imagine se não tivesse aquele anjo. Balaão ia fazer a vontade lá do Balaque, a maldição ia chegar, demônios viriam, uma confusão tremenda. Israel nem sabia de onde estava vindo aquele tiroteio todo, só que não chegou nada daquilo, porque tinha um anjo. Amém? Tinha um anjo. Tem um anjo na sua cobertura. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Se você crê nisso, dá um aplauso a Yeshua. Aleluia! Amém! Vamos nos colocar de pé, queridos, vamos adorar o Senhor. Estamos chegando a esse tempo final. E nós vamos orar, porque nós não sabemos o que está acontecendo. Você está marchando. Você está marchando. Você está avançando. Eu não sei se você está na fase do avanço, se você está na fase da conquista. Se estiver na fase do avanço, você vai precisar de muita força para continuar avançando. Amém? Então nós vamos orar para que todo desânimo caia por terra. Amém? Para que você continue avançando. Se você está na fase da conquista, você está lutando. Você chegou no território, o inimigo não quer que você entre. Vamos orar para que o Senhor te fortaleça nessa guerra. Se você estiver na fase da bênção, você tomou posse, mas você precisa manter. Nós vamos orar para que o Senhor te ajude, consolide a sua vitória, a sua bênção. Amém? Qual fase você está? Qual fase? Ou está passando por várias fases? Então eu quero chamar todos aqui até o altar de Deus, porque nós vamos orar por todas essas fases. Eu vou pedir ao Senhor que Ele libere anjos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as fases que você está lutando. Vou pedir anjos. Sabe por quê? Porque eu sou um servo de Deus, assim como você. E eu peço que você também peça por mim, né? Porque é um pelos outros. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Balaão, ele era contratado para pedir aos demônios para amaldiçoar o povo de Deus. Eu estou aqui, o oposto de Balaão. Estou aqui para abençoar o povo de Deus, para pedir que o Senhor libere bênçãos. A primeira bênção já foi liberada, eu apenas insisto com você para você receber, que é a bênção da salvação. Já foi liberada na cruz.
É só segurar a boia. Receber Jesus como seu Salvador. Mas eu vou pedir bênção. E o Senhor vai ouvir, porque o Senhor nos ouve. Ele nos ouve. Amém? Mas antes de eu orar, fique você em oração. Coloque diante de Deus essa conquista. Se você está avançando, está cansado, querendo desistir. Eu estou cansado. Eu estou esgotado. Fale para Ele. Se você está lutando, está difícil, está na fase da conquista, aguente firme. Firme. Falta pouco para conquistar. Se você já consolidou, já está na bênção, mas tem algum medo de... Não digo medo em si, mas uma preocupação de essa bênção estar segura. Fique tranquilo, está segura. Mas nós vamos pedir ao Senhor que o Senhor te ajude a consolidar essa conquista. Queridos, o mundo espiritual está o tempo todo atacando. Se nós não reagirmos, nós seremos engolidos. A igreja reunida, essa palavra, esse momento de adoração e oração, isto é uma resistência. Isso é um combate. Isso nós estamos dizendo para o mundo espiritual. Ei, aqui não. Aqui tem guerreiros do Senhor. Queridos, nós estamos vendo o mundo espiritual. Nós estamos vendo o que o maligno está fazendo. Será possível que uma jumenta pode ver? Que uma jumenta consiga ver que você está à beira de uma desgraça e você não consegue ver? Ainda briga com a jumenta. O pastor que é errado, o pastor que é doido, a igreja que não presta. Será possível que uma jumenta vê? Então Deus te trouxe aqui para você ouvir algo que vai transformar a sua vida. Então fique falando com Deus enquanto a gente adora. Eu já vou estar orando. Ele está aqui, é o Senhor Jesus. Te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos, Rei dos Reis. Te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos, Rei dos
exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Feche seus olhos, queridos. Esse aqui é a posição em que você está. Venha e toma o teu lugar aqui. Você está avançando, creia que o Senhor está com você. Não deixe o desânimo tomar conta da sua mente e do seu coração. Não deixe o cansaço, não deixe vir a desistência. Sabe o que é isso? É o inimigo falando. Sabe o que é isso? É Balaque que acionou demônios para tentar paralisar o seu avanço, tentar impedir a sua conquista, tentar anular a sua promessa. O inferno está sempre se movendo contra o povo de Deus. É o que esse texto mostra. O inferno está sempre se movendo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais da maldade que operam nos lugares celestiais, no invisível. Isto é Efésios 6:12, é Novo Testamento, é a luta da igreja. Não é diferente dessa luta do povo de Israel, atravessando o deserto, e os demônios se organizando para amaldiçoar, para atrapalhar, para impedir. O mundo espiritual continua se opondo às pessoas, a todo ser humano, e principalmente aos crentes. Só que com os crentes ele não consegue nada, porque nós somos povo abençoado. Nós temos a marca da promessa em nós. Então não tem como, ele lança, mas não pega, porque maldição sem causa não encontra pouso, diz a palavra de Deus. Mas a pessoa que ainda não é selada com o Espírito Santo, a pessoa que ainda não recebeu Jesus, está vulnerável. Mas nessa noite, todos estão sendo chamados aqui para dentro da igreja. Todos estão sendo chamados para dentro do corpo de Cristo. Todos estamos sendo chamados para confessar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? E dentro do corpo de Cristo, você está protegido. Mas eu vou orar pela sua vida, por cada vida. Você que está em casa, quer você seja um crente ou não, ou de qualquer religião, não importa. O que importa é que Jesus te ama. Ele quer te salvar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, a tua igreja reunida, a tua igreja ora nessa noite, a sua igreja intercede. Nós temos autorização para acionar o céu, porque a tua palavra diz que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Isso é bênção. E o que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Nós podemos transitar em todos esses lugares. E nesta hora,
com esta autoridade dada pelo Senhor. Senhor, eu libero, meu Pai, a tua bênção sobre cada um aqui. Confirmo, Senhor, que todas as bênçãos espirituais já foram nos dadas. Eu repreendo e anulo toda a ação de Satanás, toda palavra contrária, todo espírito de desânimo, todo espírito de derrota, todo espírito de maldição, todo espírito de tristeza, todo espírito de depressão, toda palavra contrária, não vou conseguir, não vou vencer, eu vou morrer, não tem jeito, está anulado agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se Balaão podia amaldiçoar, a igreja de Jesus pode abençoar. Obrigado, meu Deus, pelos teus anjos, que anjos do Senhor, segundo a tua vontade, possam ser liberados agora, anjos de guerra, anjos com espada, anjos para proteger o teu povo. Cada um aqui, aquele que está na fase do avanço, receba a força para continuar avançando sem desistir. O que está na fase da conquista, receba força para derrotar os inimigos e tomar posse da terra. O que está na fase da bênção, da promessa, já entrou, já é sua, seja consolidada para que o inimigo não consiga roubar. Seja na sua casa, seja seu casamento, seja seus filhos, seja seu trabalho, seja sua empresa, seja seus projetos, sejam guardados, seja sua saúde, seja guardado agora pelo Senhor, pelos anjos do Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, queridos. Pode voltar para o seu lugar e nós vamos entoar a marca da promessa. Enquanto entoamos, nós temos o privilégio de fazer os nossos compromissos, nossos propósitos com o Senhor. Nossa dedicação ao Senhor, em nome de Jesus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai me impedir. Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha
O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Oh, prepara-me uma mesa, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E unge minha cabeça, e unge minha cabeça, e o meu cálice faz transbordar. Oh, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E unge minha cabeça, e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Declare mais uma vez. O meu Deus, eu sei. Minha sorte Ele diante. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Gente, boa noite. Todo mundo que tiver com a blusa, essa blusa aqui, aí tem uma branca, também a verde, vão ficar pra gente tirar uma foto pra enviar pra eles, tá bom? Os demais, até quarta-feira, em nome de Jesus. Boa noite.